Boa noite, professor. Segunda tentativa, vamos embora. Eu tô aqui para explicar aquele algoritmo do Lava Jato, né? E, bem, eu fiz ele aqui, tá? Tenho aqui um menu, onde o usuário vai escolher o que vai acontecer. Então, ele pode adicionar um carro, listar cada um dos carros sujos, listar cada um dos carros limpos e desligar o programa, tá? Eu criei duas destaques, tá? Duas filas, né? Uma para carro sujo e outra para carro limpo. E agora eu vou demonstrar o funcionamento aqui do programa. Então, se o usuário digita 1, ele vai me dar todas essas informações aqui. Qual que é o nome do carro, qual que é a marca do carro, nome do dono do carro, qual que é a marca do carro e qual que é o número da placa que eu vou utilizar como ID e vou, reordenar toda a minha fila, todas as minhas duas filas através desse ID, tá bom? Então, fila.inserção é o que vai inserir esse objeto carro aqui dentro da minha fila, tá? Então, primeiro agora eu quero explicar, quero aqui na classe carro, tá? Essa parte do comparable aqui eu vou explicar depois, eu só quero mostrar aqui que eu fiz a classe carro, né? Que tem o dono, a marca, a placa, tudo private, aí tem o getSet aqui embaixo. Eu dei um override nele para que quando eu imprimir ele na tela, ele já fique formatado, para não me dar dor de cabeça de ficar formatando esse tipo de coisa. Aí eu vou imprimir na tela que o registro foi concluído e então contador mais. E o que é esse contador? Esse contador ele vai agir porque o senhor deixou bem claro que, olha, quando tiver 3 carros na fila, um vai sair, um lavou, né? E aí então eu fiz um contador que começa em 0, né? E aí mais fica 1. E ele sempre se ativa quando o usuário vai registrar alguma coisa aqui no sistema. E no momento que esse contador for igual a 3, eu vou remover aquilo que está na fila, né? Aquele cara que está na primeira posição ali da fila. E esse remove, né? Ele me retorna esse objeto que eu removi, tá? Eu armazeno isso dentro de auxiliar, ok? Eu quero dar um step back aqui e vamos lá na fila só para deixar bem claro como é que ela funciona, que eu acho que fica melhor assim. Então, eu tenho aqui a minha lista carros dentro da minha fila, eu tenho o método de inserção, o método de remove, o método de tá vazia, que fala se tá vazio ou não, o método de size que eu utilizei para me fazer a interação dentro dos fors, né, que eu precisava saber quantos carros estava dentro de cada fila, para então eu saber quantas vezes eu tenho que repetir para encontrar esses carros. Esse aqui também, esse get carros, ele é utilizado também no for, né, porque eu queria pegar cada objeto que está dentro ali dessa fila e retornar ele para mim. Então eu criei esse carros.get aqui, né? O usuário vai digitar um index, o carros.get vai pegar o objeto correspondente a esse index dentro da fila e vai retornar isso aí para o usuário, né? E lá eu vou no for lá, mandando brasa, pegando cada um dos objetos que estão dentro dessa fila e exibindo na tela para o usuário. Enviar lista eu vou utilizar quando eu precisar enviar a lista para que o meu collections.sort funcione, né? Então, ele precisa de uma lista, né? Então, para mim pegar essa lista que foi declarada aqui, eu estou retornando ela aqui, tá bom? Voltando aqui. Então, tem o remove. Depois disso, depois que eu removo, né, aquele que ficou limpo e coloco dentro de auxiliar, eu coloco aquele que ficou limpo dentro da fila daqueles carros que estão limpos, fila lavada, aquele carro que já foi lavado, né? Ele sai da fila do carro que está sujo, entra em auxiliar e de auxiliar ele vai para a inserção, ele vai para a fila lavado, né? E o contador é zerado de novo para que sempre a cada 3 carros que entrem, ele vai sempre pegando de 3 em 3, aí, esperando 3 vezes assim o contador ir para ele pegar um carro. Aí depois eu imprimo que o carro lavou, né, que isso aqui sempre acontece quando um carro é lavado, aí eu estou falando o carro lavou, e aí eu imprimo esse carro que lavou, eu coloco o auxiliar, o objeto, né, daquele carro que lavou, que foi removido da fila dos carros que estão sujos, e coloco um ponto toString,
que eu dei um override, né? Que eu falei aquela hora, se eu não falei eu vou falar agora. Eu dei um override nele para ele ficar bem formatado e assim exibir já corretamente, sem eu ter que fazer mais nada. Facilita muito a minha vida. Depois disso, digamos que o usuário digite 2, né? Ele digite 2 para ele ver a lista de todos os carros que estão sujos. Então ele vai imprimir aqui carro sujo. Se a lista estiver vazia, eu aciono aqui a função tá vazia, vai dizer que não tem nenhum carro sujo, de fato não tem, porque a lista está vazia. E caso contrário, caso isso aqui seja false, então isso aqui vai se ativar. E a primeira coisa que vai acontecer aqui é o collections.sort, né? Então, lembra aquele método lá que eu falei, que envia a lista? Então ele é utilizado aqui, ó, para dentro aqui do collections.sort. E lá dentro, aqui de carros, né? Eu fiz esse implements aqui, comparable carro, essa interface aí. E eu tive que adicionar esse método aqui para construir a lógica que o sort vai seguir para ordenar todos os elementos dentro de cada uma das filas. Então, olha, se a placa deste objeto aqui, atual, que está ali, for maior que a placa do objeto que entra, ali na minha função, vai retornar 1. Isso significa que ele vai ficar mais à direita, tá? 1 significa que ele vai ficar mais à direita. Agora, caso contrário, caso a placa atual seja menor que a placa do objeto que entra dentro dessa função, isso significa que esse objeto vai ficar mais à esquerda, vai ficar mais na frente, né? O menor fica mais na frente, o maior fica mais atrás. Caso nenhuma dessas duas coisas aconteça, significa que os dois objetos têm uma placa igual, né? A numeração da placa é igual, então eu simplesmente retorno 0. Simplesmente retorno 0 porque não precisa mudar de lugar, porque não vai interferir a ordem, né? Depois de feito isso, ele funciona, ele simplesmente ordena e o menor fica em cima, o menor fica embaixo. No caso, menor em cima, maior embaixo. E depois eu simplesmente imprimo isso aí na tela, né? Eu uso o for aí, o fila.size para retornar o tamanho a quantidade de coisas que estão dentro dessa fila. E eu uso o get para retornar o objeto, né? A partir do index z, que é enviado lá para a minha função. E eu converto para string com o toString que eu já dei o override, imprimo com printline e vai aparecer lá na tela. A mesma lógica se repete aqui, não tem nenhuma diferença. E, bem, aqui desliga, né? Você digita 4 ele vai desligar. Então, vamos dar um run aqui. Eu vou registrar três carros aqui só como exemplo, e aí eu volto agorinha, tá? Então, professor, eu coloquei os 3 carros aqui, e aqui já aconteceu o que eu queria mostrar, ó. Eu registrei o primeiro carro, todos os carros eu registrei em ordem decrescente. Então, o primeiro carro tem a placa 3, o segundo carro tem a placa 2, e o primeiro carro tem a placa 1. E o que acontece quando eu registro o terceiro carro? O contador bateu 3. Aí ele já disse que o carro lavou. O carro 3 lavou. Aquele carro, o primeiro carro que eu registrei, que estava na frente da fila, que foi o primeiro da fila, ele já lavou. Então, quando eu for aqui clicar 2, veja bem. A única coisa que sobrou dentro dessa fila, a fila dos carros sujos, é 2 e 1. Tá? Então, aquele que está na frente da fila é o número 2. E aquele que está atrás é o número 1, tá? Porque o 3 ele já foi para a fila daqueles carros que já foram lavados. Então eu vou simplesmente clicar 2 e ele já vai ordenar. E aquela fila que antes estava entre 2 e 1, agora vai ficar 1 e 2. Aí, 1 e 2, deu certinho. Aí se eu imprimo o 3, só para a gente ver o que está lá dentro, aquele 3 que lavou está aqui dentro, está funcionando perfeitamente. Agora eu vou imprimir mais um pouquinho para mim aumentar a quantidade de números ali dentro daqueles carros que estão limpos, e aí eu vou ordenar para ver que está funcionando, tá? Olha só, professor, vamos lá. Eu coloquei... eu registrei ali o carro 5, 7 e o 8. Deu 3, bateu, o carro lavou. Aquele segundo carro, né, depois que eu ordenei, o primeiro ficou sendo aquele que está na frente da fila. E aí ele lavou. Agora a gente vai olhar ele lá no limpo. Lembrando que lá dentro do limpo tinha 3 em cima, né, na frente da fila.
E o 1, no caso que entrou, ele ficaria atrás do 3. Só que como ele já está ordenando, quando eu clicar 3, vai ficar 1 e 3, sendo que deveria ser 3 e 1. Então está ordenando perfeitamente. Agora eu vou registrar 15 carros aqui diferentes e a gente volta mais uma vez para mostrar, porque era para mostrar o que acontece com 15 carros, né? Até agorinha. Então, professor, eu registrei 15 carros aqui, e aí vamos lá, né? Vamos simplesmente olhar aqui, está todos os carros sujos, então, né, o 6, o 7, o... Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Aí, vamos lá ver os carros limpos. 11, 12, 13, 14, 15... 15 carros aí, tá funcionando direitinho. A cada 3 que entra, um já ficou pronto e já sai da fila. Ainda assim junta muito, né? Espero que tenha sido isso. Obrigado por prestar atenção na minha aula aí. E desculpa aí qualquer coisa. Até a próxima. Falou.